Levar a sério a teoria liberal da história, dar prioridade ao que deveria ser sobre o que ele admitiu virtualmente estará na prática uma revolução permanente. A filosofia da lei natural defende a dignidade racional do indivíduo humano e seu direito de criticar, através de palavras e ações, qualquer estrutura social ou instituição existente nos termos daqueles princípios morais universais que podem ser abrangidos pelo intelecto individual isoladamente. Aí aqui, sobre se esses princípios são conservadores. O professor Paternos considera a lei natural como conservadora, porque esses princípios são universais, fixos e imutáveis, e por isso são princípios absolutos de justiça. Pura verdade, mas porque imutabilidade de princípios implicaria conservadorismo. Pelo contrário, o fato de que os teóricos da lei natural deduzirem da própria natureza do homem uma estrutura fixa de lei independente de tempo, lugar, de hábito, autoridade ou grupo de normas, torna a tal lei uma força poderosa de mudança radical. A única exceção seria o caso especial e raro no qual a lei positiva coincide de todos os aspectos com a lei natural discernida pela razão humana. Então veja aqui que a grande questão aqui, o que nós estamos trazendo é que nessa ponderação aqui, o ponto-chave é que libertários acreditam, inclusive isso é uma parada bem forte nossa, que o mundo deva ser considerado atemporalmente. Nós não enxergamos essa perspectiva dentro de uma análise que seja voltado a um critério de passado. O status quo, aquilo que está estabelecido agora e que foi estabelecido ontem, não importa. O que importa é justamente que esse é o justo, esse é o certo. Por isso não faz sentido pensar dessa forma. Isso é uma falácia. E parece bonitinho porque você falou algo quase óbvio. Só que para os libertários não é óbvio. E assim, não é como, eu vi no Twitter e aí no Twitter não esclareceram isso para mim. Mas assim, amigo, você já começou o vídeo assim, né? Então o que eu tenho a dizer é o seguinte, olha só. Talvez não esteja faltando uma consideração de que essas discussões, elas falam o tempo inteiro sobre o que é justo. É isso que nós estamos trazendo o tempo todo. E aí você vai lá e critica isso de alguma forma? Eu não sei. Isso parece errado. Você viu aí ele falando que nós estamos ligados aí, que para construir um modelo nós precisamos pensar em passado e presente, sendo que libertários lidam com a temporalidade? É foda isso. A gente tem hoje, no presente, eu não sei se a gente conseguiria fazer uma sociedade semelhante à que a gente tem hoje, só que sem propagandas nenhuma. Porque são elas que acabam fazendo as pessoas consumirem, girarem a economia, isso acaba dando mais emprego para as pessoas, e tá tudo conectado, não sei se daria certo. Nesse caso, tudo bem, você tá utilizando material real para fundamentar a sua crítica ao modelo especulativo, mas o inverso disso não faz sentido. Apontar os problemas de hoje não valida o modelo hipotético da sociedade. Para fortalecer esse modelo, você precisa de propostas e soluções para os problemas de hoje. Cara, eu preciso resolver o Estado só depois de quem não precisa dele, né? Deixa eu ver se você entende. Nós estamos dizendo constantemente que uma das coisas que o Estado faz é diminuir a quantidade de informação que existe na sociedade. Se a quantidade de informação que existe na sociedade está diminuindo, então não é meio que natural que a gente não consiga encontrar a solução de forma pronta? Parece errado isso. Parece que você está me dizendo que o Estado criou uma coisa, ele diminui a quantidade de informação que existe na sociedade, e aí, mesmo com menos informação, eu, Daniel, da minha mente, eu preciso resolver. Mas se eu soubesse resolver esse problema, eu fazia um Estado, né? Podia me declarar imperador Miorim. Eu ia fundar agora o meu condado, se eu soubesse resolver os problemas. Inclusive, eu acho que se eu soubesse, o Balboa é o primeiro. Não é? Você era o primeiro a arrumar um carguinho aí comigo. Sim. Então, pode play. Vamos isso aí. Especular se daria certo ou não. Não fazer uma lista dos problemas atuais e argumentar aqui. Ué, cara, por que você está criticando o anarcocapitalismo? Qualquer coisa que a gente tem é melhor do que a gente tem hoje. Não, pausa. Um estudo em história que você vai perceber. Então, vamos lá. Eu acho que ele realmente não entendeu o ponto dos ANCAPs. E assim, não é o ponto dos ANCAPs, tipo, da alta intelectualidade ANCAP. Ele não entendeu o ponto do ANCAPinho que tá lá falando, discutindo no Twitter, no post do Google. Ou, sei lá, do G1. Eu confesso que é difícil ver discussões tão ruins assim. Discussões, você viu, eram realmente bizonhas, porque eu nunca vi isso, alguém dizer aí que a parada você não pode criticar o ANCAP porque esses problemas existem no Estado. Não é isso que está sendo dito. É que não invalida o presente, não invalida o hipotético.
É isso que está se dizendo, que a gente tem uma solução. Porque quando é perguntado, né, parece ter a ideia de que existe uma solução nossa, né? O Estado tem uma solução já para o problema e os ANCAPs estão propondo outra. Na verdade, o Estado não tem solução alguma para o problema. Só que ele lida com as coisas de forma antiética. E os libertários dizem, vamos lidar com isso eticamente. E por acaso, a ética coincide com aquilo que é mais útil, mas é apenas casual. Podia não ser assim. E ainda assim seria o certo a se fazer. Existe muita coisa que poderia ser pior do que a gente tem hoje. Então, eu não tô falando que os ANCAPs não se baseiam hoje para debater sobre o seu modelo de sociedade. É óbvio que isso acontece, até que dá para extrair algumas coisas interessantes que vêm. Então, mas os libertários não se baseiam no hoje. Os modelos deles, inclusive, começam em Robson Crusoe, na filosofia social. Nós nos baseamos em modelos de dever ser. É lógico que nós acreditamos que, ao mesmo tempo que nós estabelecemos o dever ser está na realidade. Ou seja, as pessoas em geral, elas já se relacionam dessa forma, porque essa é a forma menos custosa, e que apenas um grupo de pessoas na sociedade se relaciona da forma conflituosa. Nós já acreditamos nisso, mas está faltando um pedaço importante da nossa análise, que é o fato extremamente relevante que a qualquer tempo isso seria o certo. Questões trazem com elas argumentações, porque soluções para alguns problemas, usam exemplos de pequenas comunidades ou sociedades que se aproximaram um pouco do modelo e se deram certo ou não, uma abordagem completamente diferente do que tentar validar uma ideia com o clássico, mas o Estado também faz merda. Então, para concluir esse primeiro problema, essa resposta padrão comete esse erro de análise que eu mencionei, e ainda foge do tema, porque provavelmente não foi isso que a pessoa perguntou quando criticou algo no modelo de sociedade ANCAP. Fique à vontade para fazer mudar de ideia nos comentários, mas até o momento, para mim, essa resposta é uma falácia ANCAP, beleza? Então agora vamos ao segundo problema, que não é uma crítica sólida igual ao primeiro, mas é mais uma tentativa de entender melhor o conceito. Para quem não sabe, um dos pilares principais da ideologia ANCAP é o chamado princípio da não agressão. Resumindo bem, esse é o princípio que pelo menos a maioria das pessoas deveriam seguir para que o sistema ANCAP funcione. E é bastante simples. Você nunca deve tomar nenhuma atitude que venha a agredir um terceiro de qualquer forma, a não ser em alguns casos específicos, como uma invasão da sua propriedade, ou se você for agredido primeiro. Como o nome diz, o princípio da não agressão. E o problema dessa ideia é quem ou o que vai regular que esse princípio seja respeitado. Ferrou. Tu viu que ele se baseou no imaginário, ele se baseou no... Cara, que foda. Mas o interessante é porque ele não sabe nada de ética mesmo. Disseram que esse vídeo ia ser melhor, não foi. Não sabe nada de ética. A pessoa se perdeu na retórica, pra ser bem sincero. Talvez, porque assim, algo é ético, algo se julga ético, independente daqueles que irão aplicar a norma. Pode ser o certo fazer. Digamos assim, digamos que o House esteja certo, tá? Digamos que o House tivesse realmente pensado em um modelo de véu de primeira posição, o véu da ignorância, e que a primeira posição tivesse que ser afirmada. Digamos então que nós tivéssemos que fornecer 30% ou 40% da nossa renda para indivíduos com menos possibilidades, para fazer com que, numa primeira posição, todos tivessem a mesma chance. Digamos que isso tivesse que ser feito. Ainda que isso fosse impossível de ser feito, esse seria o certo a ser feito. E a sociedade deveria avançar em rumo a isso. Ele está errado sobre ética, por isso nós não levamos o princípio dele em consideração. Mas a sustentação correta disso é que isso é ético, independente de isso ser possível de ser aplicado. O certo é o certo. O jeito humano é para tentar evitar que as pessoas se agarrem totalmente umas com as outras. E mesmo assim a gente vê que ele não é nem perto que as pessoas não matem ou torturem por aí. A direita dos manos, porra nenhuma, joga esse troço fora. Fora. Olha, Dilma! E milhares de anos, um monte de religião falando que a gente deve amar o próximo como assim mesmo. E tá todo mundo aí ao teu redor se estapeando na rua. Então eu pergunto, por que na sociedade ANCAP seria diferente? Tá assim, isso não aconteceria? Então, é interessante isso, porque ele parece não conhecer um mínimo de como funciona a cooperação, né? Esse vídeo que ele tá fazendo agora, não é porque as pessoas estão se esfaqueando, é porque, em geral, assim, inclusive, para uma coisa ser um princípio ético, tá? Assim, um mínimo de lógica modal para você, ele precisa poder ser quebrado, tá? Isso é literalmente uma exigência modal. Coisa básica, pesquisa no Google. Agora, vai assim, ó. Uma norma precisa poder ser quebrada. Ponto. Para ser ética. Ponto. Um normativo, ele precisa poder ser quebrado. Senão não é um normativo. Senão ele seria um descritivo. Um normativo descreve um tipo de comportamento que é escolhido em detrimento de outros. É estranho, velho. É estranho. Isso foi um vídeo que vocês gostaram? Imagino que vocês não estão gostando. No modelo ANCAP dariam as mãos e fariam um acordo de respeitar o princípio da não agressão para que todos possam viver em paz. Você faz parte da galera do ANCAP utópico pra caralho. Mas se você for um pouco mais sensato, faz parte do grupo que acredita nas instituições privadas para garantir que esse princípio seja respeitado, a gente teria um outro problema. Eu não tenho dúvida de que a ideia, o conceito
Cara, por quê? Por que eu sou sempre associado com... Fui 3 vezes no quartel e ainda não me dispensaram. Acho que vou virar servo do Estado. Tem que perguntar pro Malboro. O Malboro que sabe como funcionam essas paradas. Porque o problema é que a escolha de palavras é infeliz. Porque esse cara ele tem uma retórica muito boa. Então, quanto melhor é a retórica de alguém, mais fácil é que cada palavra tenha um impacto significativo no que está sendo dito. É por isso que você precisa meio que cortar o que ele está dizendo para pegar o âmago daquela frase que foi afirmada no contexto que está sendo colocado. Mas depois o vídeo fica aqui e é uma forma depois de ver com calma, porque fica salvo sempre. Por que esses caras são tão puta de empresário, cara? Porque tudo pra esses caras é gerido entre 2 opções. Ou as pessoas me batem, ou eu pago para as pessoas não me baterem. Por que é sempre assim, cara? Por que ele não consegue olhar pra realidade dele, olhar ao redor da vida dele e perceber que as coisas não são assim? Perceber que ele, a mãe dele, o pai dele, a família dele não fazem nada disso. Eu acredito. A não ser que ele tenha uma família muito estranha. Mas assim, por que ele não consegue entender que ele não tá batendo em ninguém que tá assistindo o vídeo dele pra assistir o vídeo dele? E que não tem nenhum empresário mandando as pessoas assistir o vídeo dele, cara. Por que sempre a iniciativa privada ou o Estado? Por que não existe o sujeito? Esse cara só consegue observar coletivos, cara. E são coletivos opressores, porque ele vai dizer que se as instituições privadas, que eu nunca tinha ouvido esse termo na minha vida, instituição privada, eu nunca tinha ouvido falar de uma instituição privada, desculpa, mas esse termo é muito novo pra mim. A crítica que ele vai falar é que os empresários vão matar nós, man, né? Vai escravizar a gente, né? Que sem o Estado... Não é exatamente o que acontece, cara. Ele consegue me apontar alguma empresa, além do YouTube, fazendo esse site de que qualquer coisa no mundo que não seja financiado. Nunca na história existiram tantas pessoas ricas, cara. Não sei, cara, não consigo te falar. A agressão entraria em vários debates filosóficos e iria se modificando com o tempo de uma forma provavelmente bastante tendenciosa. O que significa o termo agressão? Os outros vários casos de agressões em potencial, de possíveis agressões. E esse caso aí, será que dá pra enquadrar como agressão ou não? Quem decide isso? E qual a penalização para cada caso? Cada tribunal lidaria com o termo. Pô, cara, mas é muito triste, porque... Ele começa dizendo, ó, eu não li, tá? E aí depois ele fala, não, mas qual seria? Como se não tivesse. Isso é um erro. Tem um saltinho aí, velho. Esse tipo de definição, você acha que vai encontrar em discussões no Twitter? Seja sincero consigo mesmo. O Twitter já te deu coisas importantes? Talvez você tenha dado uma risada. Mas será que é só porque você não conhece que não existe? Isso é algo a se pensar. Modificaria em várias vertentes diferentes. A partir que se a gente começar a tentar desmembrar a ideia... A gente provavelmente vai começar a entender o que os nossos ancestrais entenderam há muito tempo atrás e começaram a escrever as leis que se aplicam a todos. Peraí, qual é a lei que se aplica a todos? Hofbard, ele fala bem do exemplo do naufrágio, né? Ele fala assim, ó, imagina que um náufrago entrasse numa determinada terra, né? Digamos que um náufrago apareça, tá? Em algum momento, eu chego numa terra... E agora eu misturo o meu trabalho. Eu vou lá, eu faço uma casinha, eu faço uma segunda casa, uma terceira casa, e eu interajo com um pedaço da terra. Aí eu pego uma bandeira e digo, ó, toda essa ilha é minha. Do outro lado da ilha, aparece uma pessoa, né? E essa pessoa decide assim, ó, vamos lá. Eu, Daniel, vou interagir nesse reduto aqui. Eu, Daniel, vou, de alguma forma... participar desse reduto aqui e eu vou e eu decidi que eu vou, digamos que por qualquer motivo que seja a família chegue no determinado território em que foi dito pelo liberal náufrago lá que esse território é inacessível a todos os sujeitos. Ele não tem direito, porque não existe uma nomenclatura, não existe uma definição de direito erga omnes para todos os homens. Os direitos eles precisam se estabelecer baseado em interações reais com o mundo. Não adianta só eu falar, isso é apenas um blefe. Eu não ganho direito por uma fala. E o que o Estado faz é, através de uma fala, tentar verbalizar um direito. Isso não é erga omnes. Isso não vale para todos os sujeitos, porque isso não alterou o mundo. Isso é só uma fala. Novamente, o objetivo aqui não é refutar ideologia nenhuma, até porque eu precisaria de muito mais do que um. Se você discorda ou tem algo a mais a acrescentar, por favor, deixe nos comentários que eu vou ler. Eu só peço que se você for citar algum autor, você cite também. O livro, né, a fonte, né, beleza, eu citei. Mas acredito que ele não esteja mais interessado nesse debate, né? Já deve ter passado essa fase, porque geralmente passa muito rápido essa fase. Esse pessoal geralmente desiste de discutir contra libertários muito rápido. Vamos lá para o canal Divagando, Malboro. Pesquisa aí, canal Divagando, Refo libertarianismo.